isso quer dizer que buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está vivo, igreja. Depois que a pessoa partiu dessa para outra, acabou, ela não tem mais como buscar a Deus, não tem mais o que fazer. Enquanto ela está respirando, ela tem a chance de buscar a Deus, salvar a sua alma, o seu espírito e morar no reino dos céus. Muitos desprezam, e é triste, é doído, é lamentável. As pessoas têm a chance, estão desperdiçando, jogando por terra a sua salvação. Enquanto a vida, a esperança e a chance para a salvação da alma. E o momento oportuno é quando ela tem a chance de ouvir e se entregar para Cristo, de corpo e alma e espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem desta noite é o maior amor do mundo. Esta é a mensagem desta noite. O maior amor do mundo. Amém, irmãos? Foi através do amor de Deus que nós fomos alcançados. A palavra de Deus diz, nós já vamos aqui para a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, nos fala, que antes que nós chegássemos ao conhecimento de Deus, Deus já nos amava antes da fundação do mundo. Ele já nos conhecia e nos chamava pelo nome. Você já parou para pensar qual que era o seu nome? Não era esse nome que o nosso pai e a nossa mãe nos colocaram. Mas você também já ouviu que o nosso nome vai ser mudado quando chegar lá nos céus, né? Quando esse corpo for glorioso, for glorificado, vai ter um nome para cada um. E era por esse nome que Deus já nos conhecia e nos chamava por esse nome, só que nós não sabemos qual que é. Vamos saber no dia que nós tivermos um encontro com Ele. E tudo isso, meu irmão, antes que o mundo existisse, Deus já tinha um plano para a minha vida e para a sua. E tem muita gente que não quer nem saber da verdade, mas eles estão falando de Jesus. O que eles falam no nome de Jesus, mas o coração está bem distante deles. Eles pregam, falam de Jesus sem amor. E quando não tem amor, não se leva a sério o que ele fez na cruz por cada um. Hoje não se valoriza mais a família. Dentro das próprias igrejas, as pessoas não valorizam mais as famílias. E a família é de Deus. A família é constituída por Deus. Só existe uma sociedade boa e sossegada se tiver famílias alicerçadas na fé. Se não tiver famílias alicerçadas na fé, a sociedade é uma bagunça total. O mundo vira de ponta cabeça. Mas ainda existe equilíbrio por causa da família. A família que dá o equilíbrio na sociedade. Porque ainda tem muita gente boa, mas tem muita gente má. E Deus ama a todos. Por isso que Ele enviou Jesus para salvar a muitos. Mas a palavra não diz que Deus vai salvar todos? Não. A palavra diz que Jesus veio para salvar muitos. Ah, pastor, sim, Ele morreu por todos, mas nem todos vão ser salvos por Ele. Porque a maioria estão rejeitando e vão rejeitar o Senhor Jesus. Jesus, ele disse que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriarão. E nós somos testemunhas que o amor da maioria dos cristãos estão esfriando nos quatro cantos desse mundo. Pessoas que estão dentro das igrejas estão mortas espiritualmente, enganadas, achando que estão salvas e não estão. Porque o amor de Deus não é pregado dentro das igrejas. Porque pregar amor e pregar contra pecado e contra Satanás afasta as pessoas da igreja. E aí se omite a verdade e se prega um evangelho fácil. Um evangelho popular que todos aceitam. Não toca
na ferida de ninguém. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela não veio para massagear o ego de homem. Ela veio para arrancar o orgulho do coração do homem. Ela veio para desmascarar o homem soberbo e arrogante. Veio mostrar por que é que rejeitaram Jesus? Por causa da sua soberba e da sua arrogância. Porque as pessoas preferem fazer a vontade do homem do que a vontade de Deus. Amizade, amigo, eu não vou, eu não posso pregar assim porque eu vou perder meu amigo. Porque eu conheço o passado dessas pessoas, se eu pregar dessa forma, as pessoas não vão vir mais na minha igreja. Meu irmão, pode até não vir na igreja que nós pregamos, mas que nós vamos pregar a verdade. Quem quiser vai ser salvo, mas quem não quiser vai atrás da mentira, porque só a verdade salva. Só a verdade liberta. Só a verdade cura, só a verdade transforma. Só a verdade tem o poder de abrir os olhos do entendimento dos cegos que estão patinando e não saem do lugar. Por quê? Porque não pregam a verdade, não ensinam a verdade e as pessoas estão enganando e sendo enganadas. Jesus falou que só aquele que permanece para o fim é aquele que faz a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus não permanece até o fim. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa parte. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, eu já falei aqui o tema da mensagem. E nós vamos aqui direto para a palavra do Pai em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu poderia pegar aqui 3 versículos só, mas eu não vou pegar 3 versículos, eu vou pegar mais. Para nós abrir aqui o leque aqui desse texto bacana que é do amor de Deus. Amém, queridos? Pega o versículo primeiro, nós vamos até o versículo 18. O versículo primeiro diz assim, e havia entre os fariseus, João 3, 1. Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre e vindo de Deus. Olha, um doutor da lei, reconhecendo que Jesus realmente era filho de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Eu quero que você dê uma parada aqui, vamos entender o que Jesus respondeu para Nicodemos. Jesus aqui, ele está instruindo Nicodemos, pregando o evangelho para Nicodemos. Já que você sabe que eu sou o filho, você crê que eu sou o filho de Deus, então deixa eu falar para você, Nicodemos, com toda a sabedoria, você é um fariseu, você é um doutor da lei. Mas o mais importante vocês não conhecem, que é a verdade. Vocês estão bitolados na lei. E a lei não salvou e não salva ninguém. Aqui ele está dizendo, para que uma pessoa possa entrar no reino dos céus, ela tem que nascer de novo. Não é de qualquer jeito que alguém vai entrar no reino dos céus. Primeiro ela tem que ouvir a verdade, entender que ela está no caminho errado. E ela precisa dar um giro de 360 graus e se voltar para Deus. E entregar sua vida para Ele. E confessar com a sua boca, diante do homem, do mundo e de Satanás, que a partir daquele momento, o Senhor da vida dela se chama Jesus de Nazaré. Esse é o processo para que uma pessoa nasça de novo. A partir do momento que ela entendeu, entregou sua vida para Cristo, ela começa a dar os primeiros passos, engateando na fé. E a cada dia que ela ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo vai dando a papinha para ela, para que ela possa entender a cada dia mais a palavra de Deus. Não é simplesmente a pessoa ouvir hoje e simplesmente já querer sair pregando, não. Primeiro tem um preparo.
ela tem que sair do estágio de bebê espiritual para ser adulta espiritual. Quando ela entendeu, ela fala, não tem outro caminho. Ela entregou a vida para Cristo, e aí a palavra vai se cumprir na vida dela, daqui a pouco nós vamos chegar lá. E o versículo 4, disse-lhe Nicodemo, como pode? Olha lá, irmãos, a letra, o Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nicodemo só tinha letra, mas não tinha o Espírito Santo. O que é que muita gente hoje tem? A letra, a eloquência, a sabedoria humana, que não presta para nada diante da sabedoria de Deus. Só que será que esses sábios, esses inteligentes humanamente falando, estão dispostos a se despir da sua sabedoria humana e buscar só pregar a sabedoria de Deus? Claro que não. Porque pregar só a verdade não dá lucro, não traz resultado. E hoje a maioria está viciada em ver grandes números na sua frente. Número não é número de almas não, irmãos. Isso é cifras. Dinheiro. Por quê? Porque elas estão corrompidas. Não saíram do mundo. E o mundo contamina, o mundo corrompe. Disse-lhe Nicodemos ainda no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Fez uma pergunta para o Senhor Jesus. Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então tem que nascer da água e do Espírito Santo, através do conhecimento da verdade. E tudo isso vem através de quê? Do amor de Deus que está sobre esta alma. A partir do momento que alguém ouviu a palavra de Deus, entendeu, passa, a partir daquele momento, todos nós passamos a ter responsabilidade espiritual com a nossa vida. Antes nós éramos irresponsáveis espiritualmente porque éramos ignorantes na fé. Mas chegamos ao conhecimento da verdade e sabemos o caminho que devemos seguir. Sabemos que tem o caminho do mal e o caminho do bem. E nós continuamos trilhando pelo caminho errado. Nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Isso é mais grave ainda, porque antes não conhecia, mas depois que conhecer e não fazer um esforço para seguir a verdade, o caminho que é Jesus, o preço é mais alto. Assim como o Senhor Jesus disse que era melhor antes nunca ter conhecido, do que conhecido e simplesmente fingir que nunca ouviu ou nunca conheceu. E aí vem o versículo 6, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Quando a pessoa é transformada pelo Espírito Santo, ela se torna um homem e uma mulher espiritual. Enquanto ela não é transformada pelo Espírito Santo através do conhecimento e a obediência da sua palavra, ela não é transformada espiritualmente. Então ela vive o quê? Na carne. O que é nascido da carne continua sendo carnal. Mas o que nasce de novo e se torna espiritual, porque nasceu do Espírito Santo, ele nasceu de novo. Ele é um homem ou uma mulher espiritual. Ele não é mais carnal. Ele não é mais um cidadão comum. Ele é um ser espiritual e não pertence mais a este mundo. Agora ele se tornou um cidadão do reino dos céus em nome do Senhor Jesus. Aí Jesus continua falando para Nicodemos, explicando para ele o passo a passo para alguém entrar no reino dos céus.
Quando chega no versículo 7, Jesus continua dando as instruções. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aí ele faz aqui um trocadilho com Nicodemos. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde mas para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa não precisa, essa transformação não é aos olhos humanos. É uma transformação que vem de dentro para fora, e quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Mas para que o Espírito Santo de Deus, ele trabalhe e tire desta pessoa a sua natureza pecaminosa, liberte ela dos vícios, né, dos enganos, da mentira, das cobiças, da arrogância, ele a quebrantar esse coração, a pessoa tem que dar liberdade. Se a pessoa não dá liberdade para o Espírito Santo, ela vai continuar sendo aquela velha criatura carnal, e está dentro da igreja, e ela não vai ser salva. O que é que Jesus disse? Necessário vos é nascer de novo. Mas para nascer de novo, tem que dar liberdade para o Espírito Santo fazer a obra completa de Deus na vida dela, ou dele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Aí, Nicodemos responde. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Veja que Nicodemos era um doutor da lei. Era um cara respeitado por todos. Nicodemos era professor. Ele dava aula de teologia, mas do Velho Testamento, da letra. Só que o principal ele não tinha, que era o conhecimento da verdade, de Jesus. Ele só tinha letra. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel, e não sabes isso? Ou seja, tu é um mestre, conhecedor da palavra de Deus. Mas por que Nicodemos era um cara tão conhecedor da letra do Velho Testamento, e não tinha conhecimento, nenhuma revelação de Jesus? Porque para eles, Jesus não tinha sido revelado, o Espírito Santo não revelou nada para eles. Só que eles tinham em mãos o livro de Isaías. Só que eles liam e não entendiam. Eles eram todos cegos espiritualmente. Quem abre os olhos do entendimento é o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo. O versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Ô irmãos, presta atenção aqui. Aqui quem está falando é Jesus, certo? Aqui Jesus está falando no versículo 11. Presta muita atenção. Veja, irmãos, que às vezes a gente lê a Bíblia, passa por cima de coisas tão maravilhosas e não se atenta. Olha o versículo 11. Olha o que Jesus diz. Na verdade, por mim e por meu Pai, te digo, Nicodemos. Na verdade te digo que nós... Você prestou atenção nisso aqui? Nós, Jesus conversando. Jesus não estava se referindo aqui. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Jesus estava, ele e Nicodemos, certo? Só que esse nós aqui, Jesus não está falando de Nicodemos. Jesus está falando nós, eu e o Espírito Santo, testificamos desta palavra. E esta palavra aqui é a verdade. Quando Jesus ele diz aqui no começo, na verdade ele está dizendo, esse testemunho aqui, eu dou testemunho e o meu Pai ratifica. Quando Jesus diz na verdade está falando por ele e pelo Pai.
Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Nós falamos a verdade. E testificamos. Aí ele repete várias vezes, nós e testificamos. Está falando de mais pessoas que estão ali junto com ele, concordando com a mesma palavra. Assim como Jesus estava ali, falando nós aqui estamos diante do Espírito Santo. E o Espírito Santo está testificando que esta palavra é a verdade. E nós não precisamos de mais nada, só precisamos da verdade. É essa palavra que o Espírito Santo quer que nós guardemos no nosso coração. Não tira, nem acrescenta, nem vai atrás de coisas que esquece, meu irmão. É a verdade. O Evangelho ele é simples, mas é o suficiente para nos dar vida espiritual, trazer milagres, cura, libertação e salvação em nome de Jesus. Esta palavra é Deus, é o Senhor Jesus. Não precisa de mistura, não precisa de incrementos, de tempero, que nem muitos colocam tempero na palavra de Deus, achando que a palavra precisa de uma ajudinha dali. Não, Deus não precisa de ajuda de ninguém. O que o Espírito Santo quer do ser humano é que eles creiam em Jesus e dê liberdade para ele trabalhar na vida de cada um em nome de Jesus. Aí Jesus disse, se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Ô irmão, presta outra coisa aqui, presta muita atenção, é coisa mais linda quando você começa a ler o Evangelho. Jesus, ele não estava com Nicodemos? Olha o que ele diz aqui, presta atenção, ele estava com Nicodemos em carne e osso, ali de frente a frente com Nicodemos, pregando para Nicodemos, mostrando o caminho do reino dos céus para ele, e no 13 ele diz assim, presta muita atenção, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Aqui Jesus fala dele próprio, do Senhor Jesus. Aí, olha, presta atenção no restante, o Filho do Homem, que está onde mesmo? Você já parou para pensar nisso? Ele estava aqui com Nicodemos, ele dizia, o Filho do Homem que está no céu. Ele estava aqui, o mesmo instante, ele estava lá, ao lado do Pai. Porque a certeza era tão grande que ele morreria, ele ia pagar o preço, e depois ele ia ocupar o seu lugar. E o que é fé? Não é você crer no que não aconteceu, como se já tivesse acontecido? Jesus estava falando aqui pela fé e a confiança na palavra de Deus. Então, quando a Bíblia cita fé, nós precisamos entender que a fé é crer naquilo que não aconteceu, mas para nós já aconteceu. Isso é certeza que Deus vai fazer. E Jesus aqui está botando a sua fé em ação, a confiança na palavra do Pai. Ele estava ali, mas ele já se considerava, já se via lá, ocupando o seu lugar à destra de Deus que está nos céus. Então isso é fé, irmãos. A fé que Deus nos deu é para isso. Para você orar, eu orar, e considerar que aquilo que nós entregamos nas mãos de Deus, já recebemos em nome de Jesus. Quando você entregou uma causa para Jesus, lembre-se, pode ser uma causa na justiça, pode ser qualquer situação, você orou, agradece a Deus e creia do fundo do seu coração que você já recebeu. Quando nós oramos e agradecemos, é porque já recebemos. Não espere receber nenhum milagre para você agradecer, não. Recebeu, agradeça, mas antes de receber, temos que agradecer com a certeza, assim como Jesus tinha. Isso aqui está na Bíblia para nós mostrar, Jesus deixou como exemplo de fé.
Ele estava aqui diante de Nicodemos. Nicodemos era testemunha que estava. Jesus está dizendo: eu estou aqui, mas eu estou lá. Mas ele não tinha subido, sim, mas ele tinha certeza que ele já estava lá, porque Deus falou que ele ia voltar para lá. E ele voltou. Então, todas as causas que você, a partir de hoje, colocar nas mãos do Senhor, creia no nome de Jesus que você já tome posse e receba, e agradeça, dê graças a Deus. Agora, se duvidar, meu irmão, você vai ter que orar muito, até você ter essa confiança em Deus, que Ele não vai falhar com você em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui Jesus, ele descreve como ele iria morrer no versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, não foi assim que ele foi pregado na cruz? Levantaram ele, colocaram lá, até ele morrer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para a perdição eterna, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, aqui é onde entrou o amor de Deus. Porque o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Veja que a palavra não pereça aparece aqui 2 vezes. Mas tenha a vida eterna. Então, ou seja, para crer tem que ter quem pregue. E quando se ouve o evangelho, tem que crer, tomar posse, abrir o coração e permitir que o Espírito Santo faça a obra. E vai com esse crer até o fim no nome de Jesus. O amor de Deus, ele diz, porque Deus amou o mundo. Pastor, mas a palavra não diz que o mundo jaz no maligno? Sim. Mas o mundo que a Bíblia se refere aqui, queridos, primeiro, envolve toda a criatura que Deus fez. E através dessa criatura que vive neste mundo perdido, ela vive corrompida por causa do pecado. Então, o mundo que a Bíblia se refere é a sociedade corrompida por causa do pecado. Esse é o mundo. E Jesus diz que Deus amou o mundo a tal ponto que deu o seu Filho para salvar essas pessoas que estão vivendo nesta vida corrompidas. Por quê? Porque o pecado leva elas à corrupção, ao engano, às mentiras, às trapaças, leva as pessoas à arrogância. Tudo isso que eu estou falando é o mundo. Orgulho, soberba. Esse é o mundo que Jesus quer salvar. Ele não está falando do planeta Terra, ele está falando do mundo da corrupção que vive nessas pessoas, que foi criada por Ele. E elas se corromperam por causa do pecado. Jesus morreu para salvar a muitos deles. Mas por causa do orgulho, da soberba, da arrogância, das coisas fáceis, elas rejeitam aquele que deu a vida por eles. E aí onde entra lá 1 João, não ameis o mundo, nem o que do mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Ou seja, o mundo é isso, irmãos. Por quê? Porque esse mundo que nós citamos de várias coisas ruins, é o que se opõe contra tudo que se fala de Deus, contra a palavra do Senhor. O soberbo não quer nem saber de Deus, o arrogante muito menos, o avarento muito menos. Esses são o mundo de Satanás, que ele domina essas pessoas com isso, prende as pessoas, laçam, elas estão acorrentadas por causa da concupiscência dos olhos, da ganância, da usura. Esse é o mundo. E esse mundo que Jesus veio para salvar. Só que o que é que estão fazendo? Estão trazendo esse mundo
para dentro da igreja evangélica. Mas se elas não deixarem essa vida de corrupção, de engano, de orgulho, de ambição, de usura, de ganância, o mundo vai estar nela. E Jesus disse: se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está? E se o amor de Deus não está numa pessoa, quem é que está? O mundo. Eu não vou nem falar que é os capirotos, vou falar o mundo. Que o mundo já sabe, o mundo jaz no maligno. E se o mundo está em alguém, a semente do Satanás está ali implantada nela, na mente, no coração, para que ela faça sempre com que a vida dela se distancie mais de Deus. Então só a verdade tem o poder de libertar, irmãos. Aonde não tem verdade, não existe libertação. Aonde não tem oração, não existe libertação. Crente que não ora, igreja que não ora, o demônio faz a festa. Vida de oração com Deus. 3 passos que nós já aprendemos aqui. Se nós quisermos chegar a romper as barreiras, derrubar as muralhas de Satanás, nós temos que dar 3 passos todos os dias: ler a palavra de Deus, orar e jejuar. 3 passos que destrói as muralhas do diabo, quebra as correntes de Satanás. Como é que eu vou me libertar? Como é que eu vou ter uma comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, se eu não leio, não medito na palavra, não oro, não faço um jejum, aquebranto a carne? Percebe a diferença de quem prega a verdade e quem não prega? Percebe a diferença de quem só massageia o ego das pessoas? Mas trazer um pregador famoso atrai muita gente. Trazer um cantor famoso, pode fechar as ruas, liga para a prefeitura daqui um mês, que vai vir fulano de tal aqui, ó, vai estar tudo isso aqui, vai tudo travar aqui. As pessoas não estão buscando Jesus, não, estão correndo atrás do homem para se divertir. Estão transformando a igreja de Cristo em palcos de teatros, de diversão. E a igreja do Senhor Jesus é para pregar a verdade, para salvar almas. Meu irmão, fazer as pessoas rir, divertir pessoas, é lá fora, nos teatros, lá sei lá, vai para lá, mas a igreja não é para isso não. A igreja é só para pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha o versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Aí, ó. Não para que condenasse o mundo. Deus não condena as pessoas, Ele quer salvar. Mas para que o mundo fosse salvo por quem? Por Ele. Só Ele pode tirar essas pessoas dessa vida que elas levam. Vida de ambição, egoísmo, de ganância. Quanto mais tem, mais quer. E desse mundo nós não levamos nada. Não levamos nem um par de sapato. Nem um par de sapato não se leva desse mundo. Então, o que se leva desse mundo é um livro chamado Livro da Vida. Parou para pensar? Irmãos, presta atenção numa coisa. A palavra de Deus diz que o nosso nome está escrito no livro da vida, sim ou não? E ai de alguém que o nome não esteja lá, né, no livro da vida, né? Você já parou para pensar que no dia que você pisou, que você não pisou não, no dia que nós nascemos, a nossa vida é um livro. Já parou para pensar nisso, igreja? Cada dia, mês e ano. Quando termina o ano, o livro começa outra história e vai se escrevendo a história da nossa vida. A história da nossa vida vai se escrevendo nesse livro, chamado Livro da Vida. Cada mês e ano. Mas por que é que
que vai ser escrito. Porque é assim, essa é a trajetória do ser humano. É um livro que vai sendo escrito, a nossa história, a nossa trajetória. E lá nesse livro vai sendo escrito todos os nossos atos e atitudes. E um dia todos vai comparecer diante do tribunal de Deus para mostrar aqui, ó. Ó aqui, ó. Aqui está a história da tua vida, desde o dia que você nasceu até o dia que eu trouxe você para cá. A nossa vida é escrita, é escrita uma história até o fim. Por isso que as nossas atitudes, nossos gestos têm que ser bons, andar alinhado sempre na palavra de Deus, andar no temor da palavra do Senhor, porque vai ter conta para prestar com Deus. Vai ter conta para mostrar. Deus vai mostrar lá, ó. Mas se foi firme com Jesus, se está firme com Jesus até o fim, a salvação está garantida em nome de Jesus. Mas que vai passar um filme lá da vida inteira, vai. É o nosso livro da vida. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, tem que ir até o fim crendo. Mas quem não crê, já está. Por que já está condenado? Porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, ou seja, não pode deixar de crer no Senhor Jesus, ouvir a sua palavra, meditar na sua palavra, se consagrar e ter uma vida de oração. Porque quanto mais oramos, mais nós aquecemos a nossa fé. E quando essa fé nossa está bem aquecida, aqueles que estão à nossa volta vão se aquecer também. Aquele que está mais fraco, nós vamos aquecer a fé daquele que está mais fraco. E nós, como igreja, temos que estar sempre com palavras na boca para fortalecer aqueles que estão mais fracos. Através da nossa oração, através da palavra de Deus, através do amor que Deus derramou no nosso coração, para que nós possamos estar sempre de pé, para estar fortalecendo uns aos outros, no nome de Jesus. Afinal de contas, nós somos chamados de irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Então nós temos o DNA de Deus em nós. Por isso nós somos uma só igreja. Porque nós cremos na mesma palavra, temos a mesma fé e nós andamos no mesmo Espírito. Por isso nós vivemos nessa união, nesta comunhão, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. E só para nós encerrar, nós vamos aqui no 1 João capítulo 4, vai lá rapidinho, e nós vamos orar em nome de Jesus. 1 João 4. O 10 e o 11. 1 João 4, 10 e 11. Que diz assim ao 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, olha lá, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, veja que Ele nos amou primeiro, e aí entra com a providência para nos salvar. Porque só através de Cristo que a pessoa pode se libertar do pecado para ter comunhão com Deus. E aí no 11 ele diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos... Quem é esses uns aos outros que Deus está mandando a gente amar? Cada um de nós aqui, uns aos outros, como igreja. Não somos irmãos? Você já parou para pensar? Você não chama o seu irmão de sangue, meu irmão, não é assim? O irmão, minha irmã.
E nós aqui somos irmãos da mesma família, só que gerados pelo pai espiritual, não pelo pai carnal. Veja que quando nós nascemos no natural, se continuasse nessa vida natural, estávamos perdidos. Aí Deus vem e envia Jesus, e aí a gente precisa, para ser salvo, precisamos o quê? Nascer de novo, da água e do Espírito. E agora nós temos um novo Pai, que é Deus. E é Ele que cuida de mim e de você, cuida da nossa casa, da nossa família, cuida do seu trabalho, te dá força, te dá ânimo, te dá coragem. É Ele que te levanta, é Ele que cuida quando você está dormindo. Quando você às vezes acorda meio sufocado, é o Espírito Santo que está dizendo: ô, acorda, vira de lado, vira para lá. É o Espírito Santo, mas você nem percebe disso, é o Espírito Santo que está cuidando. Às vezes está deitado de barriga para cima, aí você às vezes se engasga com saliva, aí o Espírito Santo já te dá um chacoalhão, você acorda, aí você acorda assim. Eu acho que a maioria já acordou assim. É o Espírito Santo que está ali cuidando, alertando. Mesmo dormindo, Ele está cuidando de mim e de você. Por quê? Porque Ele é Pai, porque Ele não dorme. Os olhos deles estão fitos sobre nós todos os momentos. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Ele não quer ver jamais que nós retrocedemos ou nós vamos desviar para um outro caminho, não, porque Ele nos amou a tal ponto de, mesmo sem nós jamais conhecer a Deus de ouvir falar, era um hobby falar no nome de Deus, assim como muitos, qualquer coisa, ai Deus, fala sem conhecimento, sem entendimento. O nome de Deus é santo e é poderoso, não é para ficar falando em vão, não é para usar o nome de Jesus em vão, não, é um nome muito poderoso, usado no momento certo, no momento da necessidade, e botar fé em ação, crer, e esse amor vai crescer a cada dia dos nossos corações, para que nós possamos amar uns aos outros, e esse amor vai contagiar aquele que está no mundo, aquele que está corrompido e precisa da verdade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Se coloque